Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês, aula remota, tá certo? Essa proposta agora, dessa videoaula, voltando com redação, tá certo? Temos aí uma proposta para vocês, a segunda proposta desse período, tá bom? Para que vocês produzam e possam se identificar com a temática abordada. A gente está sempre tendo o critério de escolher uma temática que possa vislumbrar uma escrita mais produtiva de vocês, tá bom? Então, ainda no aguardo de alguns alunos a primeira proposta. Temos devolutivas, né, já enviadas. E esta aula ela foi baseada e pensada nas dificuldades percebidas da correção da outra proposta, tá bom? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá, na proposta da aula de hoje. Então, vamos aí. Todos sabem que é um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual cobrado pelo Enem, tá bom? Só relembrando que é um texto opinativo, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Nele, a opinião é fundamentada com explicações e argumentos para formar a opinião do leitor. Né? No caso de vocês, o corretor, vocês vão ter que convencer que vocês dominam, que vocês se apropriam da temática pedida, tá bom? Tentando convencê-lo de que a ideia defendida é a correta, certo? É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de explicação para justificá-lo. Quanto é importante a sua justificativa, tá certo? Procurar ter sequência nos parágrafos, na outra a gente percebeu essa grande dificuldade, tá bom? Para que o texto seja de fácil leitura. Não escreva como você fala, né? Foi muito feito, foi muito usado na outra produção feita por vocês, tá certo? Aí aqui eu digo para vocês, abro um parênteses para dizer que a linguagem escrita ela é diferente da linguagem falada, né? Não use termos, expressões ou regionalismo da língua coloquial. A proposta ela é muito clara, a língua formal, tá certo? Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se liga a ideia secundária, mas ele não pode estar deslocado, perdido no texto. Ele tem que estar alinhado, arrumado, tá certo? E não vai expor um aspecto relacionado ao tema no qual você não aprofunda. Vai colocar lá só por colocar? Não, tem que fazer sentido. Tem que ter propriedade que está escrevendo, tá bom? Aí, mais uma vez, o esquema para vocês, que foi a dificuldade da grande maioria dos alunos na outra proposta. Lembrando para vocês que o tema do Enem, né, das redações, são de ordem social, científica, cultural, política. Na prova, há textos motivadores. Vejam bem, eles motivam, eles te habilitam sobre determinado assunto, que vai orientar sobre a temática a ser trabalhada. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Se possível, né, já deixar logo claro, porque é arriscado você começar falando e só depois apresentar a tese, eu tenho medo, né, que você tenho receio de que você não consiga desenvolver com coerência, com proficiência essa competência, tá bom? Os argumentos, né, as justificativas, são a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta, por quê, né, em relação à tese defendida, se tem essa harmonia, se elas conversam, dialogam entre si, tá certo? E, por fim, importante, que faltou demais, gente, a proposta de intervenção, tão falada nas nossas aulas, né? Uma solução para o problema, tá certo? E, claro, que essa solução, ela deve ter como deve respeitar os direitos humanos, não pode fugir. Foi usado muitas gírias, inadequações, tá certo? Não vamos escrever de qualquer jeito, pessoal. Essa redação ela passa por uma correção delicada, certo? Eu gostaria que vocês tivessem propriedade. Aí vamos lá. O que é que a gente pontua que faltou na sua produção? A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar, mais uma vez, ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Isso é muito importante, é o ponto de partida. Seus argumentos serão a justificativa para convencer o leitor, o corretor, a concordar com a tese defendida. Ela tem que estar bem embasada para isso, tá certo? Cada argumento deve corresponder, né, deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida que você vai se posicionar. Você tem uma opinião, você vai concordar, você não vai concordar, por que concordar, que medida tomar. Então, como aluno, você tem que ter essa visão. Então, eu senti falta disso. Os argumentos, eles não progrediam tematicamente, eles ficavam presos. Vocês diziam que o coronavírus era ruim, mas não diziam por quê. Vocês diziam que o coronavírus não tem cura, mas não dizia, não aprofundava, não explorava, tá certo?
Então, aqui vem a dica, né? Aqui vem a proposta para vocês de repensar essa escrita de vocês. Então, quais são os recursos que a gente utiliza para desenvolver os argumentos, professora? De modo a gente se fazer convencer, né, quem vai ler? Dá exemplos, né, dados estatísticos, pesquisas, relação de causa e consequência, fatos comprováveis, tá certo? Não baseados em achismo, citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto que você possa dizer com propriedade, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, tá bom? Mas tem que saber, tem que defender, dizer a fontes, argumentar, explicitar bem detalhado, dizendo, se apropriando. Por isso que a atualidade ela é importante. Por isso que ler, acompanhar as notícias, ela é de extrema importância para que você possa aprofundar, escrever com coerência e coesão e com estratégias argumentativas os seus argumentos. Não só dizer que não ou que sim, sem aprofundar, que foi o que aconteceu com grande parte das redações de vocês, tá bom? Aí vem a proposta de um esquema que você poderá utilizar para se apoiar. Eu tive muitas devolutivas que estavam com dificuldade, não sabia de colocar, onde começar, como fazer. Aí você se apoia no primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, o quinto. E mais uma vez eu digo, não esqueça de fazer a sua intervenção. Apresento para vocês a proposta agora, a segunda proposta desse período, tá bom? Ler e interpretar vai fazer parte da proposta, tá certo? Eu quero só chamar a atenção de vocês, né, para o que eu peço, né, para que a gente pede aí no final. Olha aí, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo e modalidade formal, escrita da língua portuguesa, sobre o tema a quarentena no Brasil e os desafios do trabalho informal, certo? Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Desde já, super ansiosa para ler os textos de vocês. Desde já, desejando que essa escrita seja proveitosa, que vocês possam elencar a tese, os argumentos, a intervenção, organizando a estrutura de forma correta, tá certo? Obedecendo as margens, direita, esquerda, caprichando na letra, usando e abusando do nosso querido amigo rascunho, tá certo? Nunca é demais. Ninguém consegue escrever um bom texto de primeira, é preciso ler, reescrita e escrita. Então, não tem por que se apressar, não tem por que se livrar deste texto, tá certo? Muito, muito importante mesmo a dedicação e o desempenho. Estou aguardando, tá certo? Ansiosamente essa nova produção de vocês, tá bom? Desafie-se, sou terceirão, sua aprovação. Conto com vocês para este desafio. Nada é impossível, não adianta desanimar. Ah, Valdiana, eu não fui bem. Se não, escrever se aprende escrevendo, tá certo? Ninguém vai conseguir a melhor aula do mundo colocar isso para você se você não se permitir sentar e escrever. Rasga uma vez, escreve uma vez, digita outra, mas tem que tentar, tem que ter o ponto de partida. E eu trago para vocês que, em primeiro lugar, saiba que nada é impossível. Você pode vencer suas circunstâncias, suas limitações, as pessoas que querem lhe ver para baixo. Quanto mais obstáculo você supera, mais sabe que tem chances de alcançar o sucesso. Por isso, continue tentando. E não se abale com dificuldades. Pelo contrário, faça de cada uma delas um trampolim e vá mais longe. Nós estamos aqui, incentivando, acreditando e sempre, sempre apostando em vocês, tá bom? O resultado positivo será nosso, é uma construção, tá certo? Então, é assim que a gente finaliza. Quero voltar, né, em outra videoaula para fazer os comentários das abordagens dessas aulas, tá bom? Dessas produções de vocês. Um abraço carinhoso e até a próxima oportunidade.